Bíblia falada e comentada. Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos! Pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, a oferta, ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E, o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos! Que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Comentários de Mateus 23. As tradições dos fariseus e suas interpretações e aplicações da lei chegaram a ser tão importantes como a lei mesma. Suas leis não eram tão más. Algumas eram boas. O problema surgiu quando os líderes religiosos, 1. Tomaram as normas feitas pelo homem com tanta seriedade como as leis de Deus, 2. Ao dizer às pessoas que deviam as obedecer, sem incluir-se eles mesmos, 3. Ao obedecer às regras não para honrar a Deus a não ser para se sobressair. Jesus não condenou o que ensinavam, a não ser o que eram, hipócritas. 23.5 Estas caixas pequenas de couro, chamadas filacterias, continham versículos da Escritura. Os fariseus as levavam porque Deuteronômio 6 verso 8 e Êxodo 13 verso 9, Êxodo 13 horas e 16 minutos dizem que a gente deve levar a palavra de Deus perto a seu coração e eles o interpretaram em forma literal. Mas estas pequenas caixas que também usavam para orar chegaram a ser mais importantes pelo nível social que outorgavam que pela verdade que continham. Jesus outra vez pôs ao descoberto a hipocrisia dos líderes religiosos. Conheciam as Escrituras mas não viviam de acordo às mesmas. Não se preocupavam com ser santos, mas sim por ver-se santos a fim de receber a admiração da gente e seu louvor. Hoje, como os fariseus, muita gente conhece a Bíblia mas não lhe permitem que troque suas vidas. Dizem que seguem a Cristo mas não vivem de acordo às suas regras de amor. As pessoas que vivem desta maneira são hipócritas. Devemos estar seguros de que nossas ações sejam coerentes com nossas crenças. Jesus desafiou as normas da sociedade. Para-o, a verdadeira grandeza surge do serviço, é o que se obtém quando um se entrega para servir a Deus e a outros. O serviço nos mantém a par das necessidades de outros e evita que nos detenhamos nos olhar a nós mesmos. Jesus veio como servo. Que tipo de grandeza procura você? Ser um líder religioso em Jerusalém era muito diferente a ser um pastor em uma sociedade secular como a de hoje. A história da nação, sua cultura e a vida cotidiana estavam centradas ao redor da relação com Deus. Os líderes religiosos eram os mais conhecidos, poderosos e respeitados de todos os líderes. Jesus lançou seu agudo acusação porque a fome de poder, dinheiro e posição daqueles líderes os tinha levado a perder de vista a Deus, e sua cegueira se pulverizava por toda a nação. Os convertidos dos fariseus eram atraídos ao fariseísmo, não a Deus. Por haver se enfrascado tanto nos detalhes de suas leis tradicionais e regulações, tinham perdido de vista ao que as leis assinalavam, Deus. Como religião de obras ao fim, punham pressão na gente para que superassem a outros em conhecimento e obra. Um professor hipócrita o mais provável é que tenha estudantes ainda mais hipócritas. Nos guardemos de criar fariseus por uma ênfase desmedida na obediência superficial a gastos da renovação interior. É possível obedecer os detalhes da lei e ser desobedientes em nossa conduta geral. Por exemplo, podemos ser muito precisos e fiéis em dar 10% de nosso dinheiro a Deus, mas podemos nos recusar a dar 1 minuto de nosso tempo em ajudar a outros. O dizimar é importante, mas o pagar o dízimo não nos libera de cumprir com outras diretivas de Deus. Os fariseus penetravam a água de maneira que não pudessem acidentalmente tragar um mosquito, inseto impuro de acordo à lei. Eram muito meticulosos quanto aos detalhes do cerimonial de limpeza ao grau que perderam sua perspectiva do que é a pureza verdadeira. Por fora, limpos no cerimonial, por dentro, corruptos em seus corações. Jesus condenou aos fariseus e aos líderes religiosos por aparentar santidade no exterior e manter em seu interior corrupção e cobiça. Viver nosso cristianismo só como um espetáculo para outros é como lavar um copo só por fora. Quando estamos limpos por dentro, nossa limpeza exterior não será fingida. Estes profetas, sábios e escritores que seriam enviados possivelmente foram os líderes na igreja primitiva que foram feridos, açoitados e algumas vezes crucificados, como Jesus o predisse. Os contemporâneos do Jesus disseram que não atuariam como seus pais, dando morte aos profetas que Deus lhes tinha enviado, mas estiveram dispostos a dar morte ao Messias e a seus seguidores fiéis. Por esta razão todo o julgamento através dos séculos recairia sobre suas cabeças. Estava dando um breve resumo dos mártires do Antigo Testamento. Abel foi o primeiro mártir, Gênesis 4, Zacarias foi o último, porque a Bíblia hebreia terminava com 2 crônicas.
Zacarias foi o clássico exemplo de um homem de Deus que morria a mãos dos que diziam ser o povo de Deus. Jesus quis juntar a seu povo assim como a galinha protege seus pintinhos sob suas asas, mas não o permitiram. Jesus também quer nos proteger se nos aproximarmos do. Muitas vezes nos ferimos e não sabemos a quem recorrer. Rechaçamos a ajuda de Cristo porque não acreditam que o pode nos dar o que necessitamos. Mas quem conhece melhor nossas necessidades que nosso Criador? Os que acudam ao Jesus acharão que o consola e conforta como ninguém mais pode fazê-lo. Jerusalém era a capital do povo escolhido de Deus, a cidade ancestral do Davi, o maior rei do Israel, e o lugar onde estava o templo, a morada terrestre de Deus. Devia ser o centro de adoração ao verdadeiro Deus e um modelo de justiça para toda a gente, mas Jerusalém chegou a ser uma cidade cega a Deus e insensível às necessidades humanas. Aqui podemos ver a profundidade dos sentimentos do Jesus pelos perdidos e por sua cidade amada, que muito em breve seria destruída. As 7 calamidades. Não permitir a outros entrar em reino dos céus e não entrar nós mesmos. Afastar as pessoas de Deus como vocês mesmos. Cegamente permitir que a gente de Deus siga as tradições feitas pelo homem em lugar da palavra de Deus. Envolver-se em detalhes insignificantes passando por cima o que realmente é importante, justiça, misericórdia e fé. Guardar aparências enquanto que seu mundo privado é corrupto. Atividade espiritual para cobrir o pecado. Pretender que se aprendeu da história passada, mas seu comportamento presente mostra que ou aprendeu nada. Jesus mencionou 7 formas para evitar a ira de Deus, frequentemente chamadas as 7 estas calamidades. 7 declarações a respeito dos líderes religiosos devem ter sido sortes com uma mescla de julgamento e tristeza. Eram firmes e inesquecíveis. Estão em vigência cada vez que entramos tanto em aperfeiçoar a prática da religião que esquecemos que a Deus também interessam a misericórdia, o amor verdadeiro e o perdão. A Bíblia falada e comentada.